Essa é a parte 2 de uma constelação familiar sobre bloqueio profissional. Nessa segunda parte, nós vamos ver como que foi o movimento da cliente em relação ao pai dela e o que a figura paterna representa na vida dos filhos. Mas antes, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal. Se você ainda não viu a primeira parte dessa constelação, não se preocupe, você pode ver essa primeiro e depois você clica no link que está na descrição para ver a outra parte. A cliente, que eu dei o nome fictício de Ana, olhou primeiro para a mãe dela. E agora, nessa segunda parte da constelação, ela olha para o pai. E o que a figura paterna representa na vida de uma filha, na vida de um filho? O pai representa trabalho, representa foco, ação, coragem. O pai direciona os filhos na vida. Ele dá força e coragem para os filhos irem para o mundo. Além disso, a prosperidade financeira vem através do pai. Na visão sistêmica, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. O que isso significa? Que se uma pessoa for bem resolvida com a mãe, mas tiver questões não resolvidas com o pai, tiver problemas com o pai, ela pode até gerar muito dinheiro, mas ela vai dar um jeito desse dinheiro sair de sua vida. Seja gastando mais do que ela pode, seja criando dívidas, falindo ou se auto-sabotando de algum outro jeito. O inconsciente da pessoa que tem problemas com o pai não permite que o dinheiro fique em sua vida. E se essa pessoa tiver problemas com a mãe e com o pai, o dinheiro nem entra. Qual era o problema da cliente com o pai? Ela julgava e sentia muita raiva do pai porque ele era agressivo e tratava a mãe dela muito mal. Essa raiva ficou armazenada no inconsciente dela. Diferente da mãe dela, que não conseguia reagir diante do marido quando ele era agressivo, a Ana não conseguia reagir diante do trabalho dela. Por quê? Porque o pai representa trabalho. Vamos entender essa dinâmica. Ela sentia raiva e julgava o pai. Ela colocou o pai no lugar de vilão. Então, toda vez que ela tentava dar um passo em direção ao trabalho que ela realmente queria, o inconsciente dela, que armazenava toda aquela raiva, que via o pai como vilão, criava mecanismos de defesa para ela não se aproximar do trabalho. Por quê? Porque o pai representa trabalho. Então ela via o trabalho dela como ela via o pai, ou seja, como vilão. Se aproximar do trabalho era perigoso, era como se ela estivesse se aproximando do pai que ela via como agressivo e vilão. Um outro ponto é que, ao julgar e enxergar o pai como vilão, ela se fechou para receber qualquer coisa que vinha desse pai, como o foco, a força e coragem para ir atrás do que ela de fato queria, do trabalho que ela tanto queria. Ou seja, ela se bloqueou para receber a força que vem do pai para agir na vida. Além disso, quando uma pessoa enxerga o pai como vilão da história, é como se ela dissesse ao pai: você não é o pai certo para mim. Você não é do jeito que eu gostaria que você fosse. Eu não te aprovo como pai. E ao fazer isso, essa pessoa rejeita, ela exclui metade dela mesma. Você é metade espermatozoide, metade óvulo, ou seja, metade pai, metade mãe. Se você rejeita seu pai, você rejeita uma parte sua. E ninguém consegue viver somente com uma metade. Ninguém tem força e nem saúde rejeitando um dos pais. Nós começamos trabalhando o ganho de consciência. Eu pedi para ela olhar para o pai. E a reação dela foi dizer que ela não conseguia. Então eu pedi para ela dizer: eu não consigo olhar para você, papai. Eu não aprendi a olhar para você. Eu nunca te olhei com olhos de filha. Isso foi suficiente para mover a energia e ela conseguir olhar para o pai. Por que ela não conseguia olhar para o pai? Porque nenhuma mulher da linhagem feminina dela conseguiu olhar para o próprio pai. Todas as mulheres, inclusive a Ana, enxergavam os pais com os olhos das mães.
São mulheres que carregavam as dores das mães. É uma repetição de padrão. Então, quando a Ana olhava para o pai dela, ela enxergava o pai com os olhos da mãe. Ou seja, ela enxergava o pai como o marido da mãe. Por isso, a raiva que a Ana sentia do pai era muito grande, porque não era somente a raiva dela, era a raiva da mãe, era a raiva da avó, a raiva da bisavó, era a raiva de muitas mulheres que ela carregava. São mulheres que não conseguiram se impor, não conseguiram agir, por isso elas guardavam muita raiva. E foi uma raiva que foi passada adiante, de geração em geração. Depois que a Ana conseguiu olhar para o pai, eu pedi para ela dizer: eu senti muita raiva de você, papai. Eu senti tanta raiva de você que eu não queria que você fosse o meu pai. Eu queria que você fosse um pai bom, gentil, carinhoso, acolhedor. E você não foi nada disso. Então eu nunca te aceitei como meu pai. Eu te excluí do meu coração. Eu te excluí da minha vida. Isso também trouxe muita consciência para ela. Ela compreendeu o quanto ela tinha julgado o pai, o quanto que ela excluiu o pai de sua vida e, consequentemente, excluiu metade dela mesma. Depois ela disse: eu sinto muito, papai, por ter te julgado tanto. Eu sinto muito por ter te colocado nesse lugar de vilão. Eu sinto muito por não ter te visto apenas como pai. Eu sinto muito por ter te excluído do meu coração. No caso da Ana, o pai foi agressivo, ele teve condutas tóxicas, porém nada foi grave o suficiente para ela se distanciar fisicamente desse pai. O que eu quero dizer com isso é que, em casos mais complexos, casos em que o pai tem um comportamento que não tem como manter a convivência, as frases que eu utilizei seriam diferentes. Num caso grave, é necessário um trabalho bem diferente desse. Ninguém vai dizer a um pai que teve uma conduta inapropriada ou inaceitável que sente muito. Num caso grave, talvez seja necessário se afastar completamente. Por isso que é muito importante a gente compreender e diferenciar os casos. Eu sempre digo, aceitar não é conviver. Aceitar a sua história do jeito que ela foi é essencial para você ter paz na sua vida e conseguir seguir adiante. Mas isso não significa que você vai dizer amém para o que aconteceu. E muito menos que você vai ter que conviver com essa pessoa que te machucou gravemente. Voltando para a constelação, quando você olha para o seu pai e diz a nível energético, eu te excluí do meu coração, isso tem um impacto enorme na sua percepção e consciência. Quando você exclui o seu pai do seu coração, você exclui tudo que vem dele. Você exclui uma metade sua, exclui o foco, a coragem, a determinação, a iniciativa, exclui o agir e o direcionamento na vida. Por isso que muitas pessoas ficam perdidas, elas não sabem o que fazer, para onde ir. Você exclui também a prosperidade e o dinheiro, porque o dinheiro pode até entrar, mas sem o seu pai no seu coração, o dinheiro não fica. Eu vou reforçar porque isso é muito importante e traz consciência. Muitas pessoas estão perdidas na vida, não prosperam, não conseguem guardar dinheiro e nem investir, não têm foco e não conseguem trabalhar com o que elas realmente querem, porque elas excluíram o papai do coração, como é o caso dessa cliente. Depois que a Ana disse as frases sistêmicas, depois que ela ganhou consciência e aceitou o pai em seu coração, ela conseguiu voltar para o seu lugar de filha. E desse lugar de filha, de pequena diante do pai, ela se abriu para receber tudo que vem desse pai. Para receber coragem, foco, determinação e direcionamento na vida. Para que assim ela siga adiante e expanda. Eu perguntei se eu podia aproximar o trabalho e ela disse que sim, que agora estava leve e ela queria receber o trabalho. No lugar de filha, tudo se torna leve e ela se abre e recebe a força para agir e ir atrás dos sonhos e desejos dela. Nós podemos perceber que o pai foi a chave para Ana receber a força da ação para que o trabalho chegasse na vida dela.
E a mãe foi a chave para desbloquear o caminho até o pai. Ou seja, os dois foram essenciais para a Ana desbloquear a vida profissional dela. E se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga que precisa ver essa constelação. Muito obrigada e até a próxima!